Good evening, everyone. How are you? How are you doing tonight? Welcome to Inglês Corporativo com a Dilceia. Então, todas as quintas, às 20h30, a gente tem um encontro marcado, onde eu trago para vocês assuntos relacionados ao inglês corporativo, ao inglês business English, né? Ao inglês comercial, de finanças, enfim, para secretariado, para todos os profissionais da área corporativa, ajudando, tirando dúvidas. E no dia de hoje, qual vai ser o nosso assunto, né? O que a gente vai ver aqui? A gente vai estar dando uma olhadinha, e hoje é parte 1, né? First part of this class. We are going to be talking about some business language, some words, né? Então, a gente vai estar falando hoje sobre algumas linguagens, algumas palavras em inglês que têm um significado diferente quando usado de forma no business English, né, no inglês comercial, em inglês corporativo, e também tem um outro significado quando a gente usa no inglês do dia a dia, no inglês cotidiano, certo? Então, a gente precisa saber essas diferenças quando nós estamos no mundo corporativo. Correto, pessoal? Ok? Então, todos que estão aí me dão um ok, se estão conseguindo ver a minha tela direitinho, porque eu vou estar compartilhando tela hoje, é quinta-feira, e tem novidades. A partir da semana que vem, a partir da próxima terça-feira, nós vamos começar outra vez com as nossas aulas de pronúncia e conversação, que são fechadas pelo Zoom. Então, o link vai estar sempre no nosso canal do Telegram. Quem não está lá, vou botar aqui o endereço para vocês entrarem e participarem, para não perder nada, que é Dilceia Arseno Inglês Corporativo. E lá a gente coloca todos os links, todas as informações das aulas, e a partir de terça-feira a gente vai começar a ter, como eu disse, aulas de conversação e de pronúncia gratuitas às 20h30 também. Certo, pessoal? Então, espero todos lá, né, para a gente participar e realmente desbloquear o inglês para a gente poder crescer profissionalmente, para realmente tirar esse obstáculo do inglês na nossa carreira profissional. E vocês sabem, né, que o inglês é parte fundamental de quem trabalha, de quem está no mundo corporativo. Então, a gente precisa, sim, aprimorar, nós precisamos, sim, conversar e ter o domínio da língua inglesa, mas o domínio da língua inglesa direcionado ao nosso âmbito profissional, direcionado ao corporativo, direcionado ao business English, certo? E para quem não me conhece, né, eu sou Dilceia Arseno e tenho mais de 16 anos de vivência no mundo corporativo a nível internacional. Morei mais de 16 anos nos Estados Unidos e estou aqui para compartilhar toda essa minha experiência e como a gente pode fazer negócios internacionais e como a gente pode, sim, ter sucesso profissional com o inglês a nível internacional. Certo, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Se tiverem dúvidas, vão lá, comentem comigo depois da aula, deixa os comentários aqui. Se eu não conseguir responder aqui, eu respondo depois, com certeza. E a gente vai, assim, crescendo, né? É um passo de cada vez. Step by step, you're getting there. Ok, pessoal? Não tem, tipo, um milagre. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos. E vocês começam a perceber isso no momento que vocês começam a subirem, a crescerem, a criarem, a terem um vocabulário, aprenderem coisas novas, né? Então, o aprendizado de inglês, o domínio da língua inglesa é um processo, certo? Hi, Alex, nice to see you here tonight. Nice to see you, good. Então, tonight we are gonna see, as I said, business language is the first part, right? And today you're gonna be talking about some words. Então, the first word you're gonna be talking, a primeira palavra que a gente vai estar falando is interest, né? Interest. O que é interest? Então, eu tenho interest, I have interest in this subject, né? Eu tenho interesse nesse assunto. E eu posso dizer, oh, the interest rate is increasing next month, né? A taxa de juros está subindo no próximo mês. Então, eu posso ter a palavra interest de duas formas, né? De interest, como de estar interessado, eu posso ter interest como juros. Então, vai ser? Eu posso usar, inclusive, as duas, né? No mundo corporativo.
I have interest in this position, né? Eu tenho interesse nessa posição. Or, our interest, the interest here is high, né? Eu posso dizer, os juros aqui são altos, então eu tenho duas formas de utilizar a palavra interest. E a gente já vai ver aqui. Dá um segundo que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um pouquinho. Não é aqui que a gente vai vir aqui ainda. Aqui, interest, né? Então, tem aqui, interest, the first thing I see when I look at the word interest is like the interest rate. O que é interest rate? Interest pode ser juros. Nessa frase aqui, que a gente vê muito no mundo comercial, na parte financeira, né, no inglês financeiro, financial English, né? Interest é juros, né? E rate é taxa de juros. Então, the interest rate went up. Então, a taxa de juros subiu, went up, subiu, né? Então, the interest rate. Então, a taxa de juros, vocês viram aqui como eu tô falando a taxa, o interest vem na frente, né? Então, a taxa de juros subiu. Então, eu tô falando de juros. Interest, nesse contexto, é juros. Então, aqui outra coisa que eu posso falar, né? Paying weekly can lower interest costs. Paying weekly can lower interest costs, né? Então, o que é paying? Paying é de pagar, né? Pay é pagar. Então, paying quer dizer pagando. O que é weekly? Week, o que é weekly? Week é semana, weekly é semanalmente. Então, eu posso ter day, daily, né? Eu posso fazer assim, day, que é dia, eu posso botar daily, né? Que vai ser diariamente. Então, paying weekly can lower interest cost, né? Eu posso ter month, eu posso ter monthly. Então, month é mês, monthly quer dizer mensalmente, ok? Então, paying weekly, então, pagando semanalmente. Por que pagando, Jusceia? Porque eu tenho um ING, né? Então, é pagando. Se eu tivesse cutting, é cortando. Se eu tivesse talking, é falando, né? Se eu tivesse learning, é aprendendo. Então, o ING vai ser sempre o gerúndio nosso, né? Então, paying weekly can lower, can, pode ser que, o que é can? Pode ser, né? Lower, o que é lower? Baixar, pode baixar, low é baixo. Lower pode baixar ainda mais, né? Então, paying weekly can lower interest costs. Pode baixar os custos de juros, né? Então, se eu pagar semanalmente, pode baixar os custos de juros. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho, né? Interest is what you pay to borrow money using a loan, a credit card, or a line of credit. Então, como eu falei, interest nesse contexto é juros. Então, interest, o que é? Aqui está me dizendo uma descrição do que é os interests, né? O que são os juros nesse caso. Então, is what, então, é o que você, you, pay, paga, to borrow, o que é to borrow? Para pegar emprestado, né? Dinheiro, to borrow. Para pegar emprestado dinheiro usando o quê? A loan, o empréstimo, a credit card, um cartão de crédito, or a line of credit, ou uma linha de crédito. Então, interest, então cada vez que eu pego o empréstimo, que eu uso o cartão de crédito, que eu não pago todo mensalmente a fatura total, ou eu pego uma linha de crédito, eu vou estar pagando interest até eu pagar essa linha de crédito, esse cartão de crédito, esse empréstimo. Então, interest são os juros nesse sentido. Certo, pessoal? E daí eu tenho interest, o outro sentido de interest, né? O outro sentido, que é o quê? De interesse, certo, pessoal? De interesse. Então, eu tenho interest, que é juros, e eu tenho interest, que é de interesse.
Então, eu posso dizer também, vocês podem ver a palavra interest no outro contexto, que quer dizer I don't have interest in all of this, né? Eu não tenho interesse em tudo isso. Ou eu posso dizer, né? This position will interest you. Então, essa posição vai interessar a você, né? Will interest you. Vai interessar, né? Então, aqui é no futuro, this position. Então, eu posso dizer de interesse, ou eu posso ser interest, pode ser interesse, ou pode ser juros, certo? Então, eu posso ter interest, que é juros, eu posso ter interest, que é de interesse, né? De estar, I'm interested in this position. Oh, the interest rate is high now, né? Então, são duas palavras, é a mesma palavra que eu posso utilizar com significados diferentes, e quando eu uso no mundo corporativo, elas podem ter dois significados, correto? E agora vamos ver outra? Vocês estão preparados aí, gente? Então, vamos voltar aqui, né? Daí eu tenho key. Quem sabe o que é uma key, né? What is a key? What is a key? Deixa eu só voltar aqui. Então, what's a key? A key pode ser my car key, my door key, né? Então, pode ser a chave de casa, a chave da porta, my house key, né? A chave do meu carro, my car keys, né? The key of my cars. E também pode ser algo que seja, pode ser, my key opinion on this is, sabe? A minha opinião principal sobre isso é essa. The key situation is this. Essa situação principal é essa. Então, para dizer algum ponto, ou the key point, né? O ponto principal é esse. Então, para dizer alguma coisa que seja o centro, a coisa principal. Então, quando eu tenho key sozinho, pode ser a chave, mas no mundo corporativo, eu uso key position, key situation, key decision, né? Key point. Então, pode ser o ponto central de alguma coisa, certo? A gente já vai ver alguns exemplos. Então, aqui, né? Aqui, como aqui, o que eu posso ver, né? Que é o objeto, que the house key, the car key, né? The door key. Então, did you find the keys, né? Você encontrou as chaves. My keys are on my desk. Então, as minhas chaves, excuse me, estão na minha mesa de trabalho, né? On my desk. Ou they are on the table, estão na mesa. Então, keys, nesse sentido, são as chaves, certo? Mas aí eu tenho também, the key point for this meeting is to discuss the sales budget for next year. Então, the key point for this meeting is to discuss the sales budget for next year. Então, aqui eu estou falando, aqui, né, o ponto principal para essa reunião, for this meeting, is to discuss the sales budget for next year. É para discutir o orçamento de vendas, né, budget, orçamento de vendas para o próximo ano. Então, the key point for this meeting is to discuss the sales budget for next year. Ok? Então, aqui vocês viram, eu tenho dois sentidos. Eu tenho como my key cars, né? A chave dos meus carros, e eu tenho key point, que é o key point, a parte principal dessa reunião é para discutir o orçamento, né, de vendas do próximo ano. Ok? Deixa eu só vir aqui, só um pouquinho, pessoal. Daqui, we need to go over the key situation here. Então, vamos fazer de conta que a gente tem uma situação no nosso escritório, né? Uma situação no nosso, nesse projeto, no nosso escritório, nesse departamento. Então, we need to see the key situation here. A gente precisa averiguar, a gente precisa ver, né, a situação principal aqui. Então, the key situation, o que está acontecendo, a situação principal, ok? Então, aqui é o key point, key situation, é diferente do que my car's key, certo? Então, vocês viram que eu tenho duas formas de usar a palavra key,
que pode ser o formato normal, né? Que é aquela que eu uso, que é o objeto, para eu abrir uma porta de um carro, ou também pode ser para eu querer falar, quando eu estou escrevendo, fazendo uma apresentação, falando, para falar de algo principal. Que point, que situation, que decision, ok? Daí, o que eu tenho depois disso? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí, ou depois perguntem lá nos comentários, certo? Daí, o que eu tenho? Daí, eu tenho uma outra palavra que é bem interessante, né? And who likes to spend money, né? Quem é que gosta de gastar dinheiro? Spend, é gastar, né? Então, não necessariamente eu posso usar a palavra spend para gastar dinheiro. Eu posso dizer, I spent 5,000 reais in this computer. I spent time learning English, right? Então, pode dizer que eu gastei dinheiro eu gastei 5.000 reais nesse computador, eu posso dizer eu gastei tempo, né? Aprendendo inglês. Então, o spend pode ser utilizado de várias formas, ok? E aqui a gente vai ver algumas. Então, tem spend. Spend money, né? Gastando dinheiro. Everybody's saving money now, né? Então, eu tenho duas coisas. Eu posso dizer spend money, que é gastando dinheiro, eu posso ser saving money, que é guardando, né? Como se fosse uma poupança. Até quando a gente tem uma poupança, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente tem uma conta bancária, a gente tem uma conta poupança, de certa forma, a gente diz savings account, que é de guardar. Então, o nome dessa conta se chama savings account, ok? E se eu estou gastando, eu digo, né, spending money. Drawing. Como é que eu falo quando eu estou sacando dinheiro? Alguém sabe? Então, I'm drawing. I'm gonna need to draw some money, né? Drawing money out of the ATM, né? Que é um caixa eletrônico. Então, drawing money, spending money, saving money. Então, spending, gastando. Drawing, retirando dinheiro, né? De uma caixa eletrônica, algo assim. E savings, I have a savings account, saving money, então guardando dinheiro, como se fosse uma conta poupança. Inclusive lá o nome se chama savings account, ok? Então aqui eu posso dizer, né, a palavra spend money. We spent, e aqui vocês viram que eu tenho spent. O que é o spent? É no passado, certo, pessoal? É passado. Então, não é um verbo regular, é um verbo irregular. E eu estou falando do passado. Então, we spent over 100,000 improving the finance program. E vocês viram outra particularidade aqui, para quem está no departamento financeiro e tudo isso? Aqui eu tenho $100,000, right? Esqueci de fazer isso aqui, peraí. $100,000. Então, aqui vocês viram que a vírgula, né, vem depois, vem antes. Eles separam pela vírgula e o comma, que é o ponto, vem só nos decimais, certo? Então, os centavos, né? Então, vai ser sempre assim. Eu, às vezes, me confundo muitas vezes e eu coloco a vírgula ainda, tá? Então, eu digo, né? We spent over. O que é over? Mais, né? Fomos além, mais de $100,000 improving. O que é o improving? Melhorando o programa o programa financeiro, the finance program, ok? Daí eu posso falar, né? Em vez de spend money, eu posso dizer spending time, ou spend time, né? Então, I spend time every day learning English, né? Eu tiro algum tempo todos os dias para aprender inglês. Aqui eu coloquei um exemplo. I spent a lot of time preparing for that job interview. Então, I spent a lot of time preparing for that job interview. Então, eu gasto, né? Muito tempo preparando para aquela entrevista de emprego. Certo? Então, I spent a lot of time preparing for that job interview. Ok?
Então, I spent, passado, a lot of time, muito tempo, certo? Preparando for that, porque aquela, né? Algo que vai acontecer, aquela job interview. E daí eu tô falando de tempo, eu tô falando de dinheiro para usar esse tempo, e eu tô falando de energy. I can also say, when I use the word spend, I can also say, I spend a lot of energy trying to understand English, trying to understand everything in my new job, trying to learn how to drive, né? Então, spend energy. Então, I spend money, I spend time, and I spend energy. Então, I spend a lot of energy every day learning the new job, learning a new language, né? Learning my new functions, the new program. Então, posso dizer que eu também gasto muita energia, certo? Energia. Todos os dias fazendo alguma coisa. Então, I can spend time, I can spend money, I can spend energy, right? Então, I spend money every day. I spend time learning English. I spend energy with the new program, new computer program. Okay? Então, eu posso usar a palavra spend de 3 formas diferentes, correto? Tudo certo até aqui? Tudo certinho? Daí, né, além do spend, o que será que eu tenho agora? Eu tenho results, né? Results. E eu posso falar de results de várias formas. Então, eu posso falar de results como eu quero, né? Quando eu estou falando de algo que seja com números. My results for this company is not what I was expecting. The financial results, né? Os resultados financeiros dessa empresa não eram o que eu estava esperando, né? Eu posso falar when I'm teaching something and I have a student, eu posso dizer, oh, his results are great, né? Posso falar, se eu tenho um estudante, eu estou ensinando algo e o meu aluno aprende muito, eu posso dizer, os resultados dele é maravilhoso, certo? Então, are great. Eu também posso ter resultados, quando eu faço um exame médico, né? Daí é diferente do mundo corporativo. Então, the results for my exams were excellent, né? Eram muito bons, sabe? Então, the results, né? My exams results were great, né? Estavam maravilhosos, estavam bons. Então, eu posso usar a palavra results de 3 formas diferentes, ok? Então, aqui, como profit. O que é profit? E só para vocês terem, deixa eu só voltar aqui. O que a gente está fazendo? Só um pouquinho. O que nós estamos fazendo? Eu estou dando contextos aqui para vocês e exemplos com frases que a gente usa no nosso dia a dia no corporativo, porque assim fica mais fácil. E se vocês perceberem nessas frases, vão ter palavras novas, de repente, que vocês não conheçam, que é relacionada ao nosso dia a dia, que vocês vão ver, de repente, numa correspondência, que vocês vão ver, de repente, em algum e-mail, em algum contrato, né, numa conversa. Então, são coisas que a gente pode ir anotando, criando uma database, né, e praticando diariamente para incluir no nosso vocabulário. E para quando eu estiver tendo uma conversação, ou tendo um diálogo, né, ou falando ao telefone, surgir isso, vocês vão saber o que significa. E com isso vocês vão aprimorando, vocês vão crescendo o vocabulário de vocês, e não vai ser aquele vocabulário do inglês do nosso dia a dia. Vai ser o vocabulário que eu vou utilizar muitas vezes no corporativo, na minha vida profissional, né? E com isso, crescer profissionalmente, certo? Porque tem algumas áreas que o inglês é muito específico, certo? A área de secretariado executivo tem uma área específica, finanças tem outra, contabilidade tem outra, né? Então, eu tento englobar aqui para vocês um pouco de tudo para a gente ter essa noção. E a gente vai começar a ter mais aulas direcionadas para cada uma, para a gente poder realmente aprender. Por exemplo, o inglês comercial é outra, certo?
em inglês legal, né? Legal English, né? Quando é que a gente faz um acordo, quais são as palavras, vocabulário utilizado, é muito interessante, certo? Só um pouquinho. Então, results. Profits. O que são profits? I have net profit and I have gross profit, né? Então, net profits são o quê? São o que são os profits? Alguém sabe aí me dizer o que é profits? É lucros, né? Então, eu tenho net and gross profits. O que é net? É aquela, eu tiro todas as despesas e eu tenho net profit, né? Que é o meu lucro líquido. E eu tenho gross profits, que é o meu lucro bruto. Ok? Deixa eu até voltar aqui. Então, eu tenho net profit, que é o meu lucro líquido, e eu tenho gross profit, que é o meu lucro bruto. Então, profit é lucro, certo? Net profit é o meu lucro líquido, e gross profit é o meu lucro bruto, correto? Então, deixa eu voltar aqui. Sorry, pessoal. Então, profits have declined as a result of the recent drop in sales. Então, o que está falando aqui? Profits have declined. Então, declinou, teve um declínio, né? Teve um declínio como é como, nesse sentido, a result, como resultado da recente queda, drop, aqui é queda. I dropped my cell phone. I dropped, né? Caiu. Deixei cair. Então, aqui é de uma queda, caiu. Na queda das vendas. Sales aqui é vendas, ok? Então, profits have declined as a result of the recent drop in sales. Ok? Então, she's an excellent coach who knows how to get results. Então, aqui, profits, eu estou falando de resultado financeiro. Aqui, eu estou falando, she's an excellent, né? Então, eu estou falando aqui, ela é uma excelente, she's an excellent coach, né? Who knows how to get results. Então, ela é uma excelente coach, que sabe como conseguir, como realmente obter resultados, ok? Então, resultados nesse sentido, ok? Pode ser resultados financeiros, pode ser resultados pessoais, resultados profissionais. Então, depende de que tipo de coach a gente está falando aqui. E eu também posso dizer, I'm getting the results of my exams. I'm getting the results of my exams. Então, eu estou pegando os resultados, né? Estou conseguindo os resultados do meu exame, dos meus exames, né? Desculpa, gente. Estou pegando o resultado dos meus exames, ok? Então, pode ser de várias formas. Então, eu posso ter, né, result como sendo, né, falando de um resultado financeiro. Eu posso ter o resultado como falando de alguma questão de learning, né, de aprendizado ou de coaching. E eu posso ter resultados falando de pegar o resultado de um exame, ok? Então, eu posso usar a palavra results de formas diferentes, ok? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, só um pouquinho, que eu acho que eu perdi aqui a tela. Aqui estamos de novo. Certo? Então, eu posso falar dessas três formas. Agora, a gente vai ver aqui, né? São algumas das formas, e a gente já vai ver todas essas para vocês terem uma ideia. Deixa eu até fazer aqui. É algo que vocês podem, até quando vocês verem, provavelmente vocês já viram, quem está no mundo corporativo já tiveram a oportunidade de observar essas frases de repente, né? Então, eu posso falar, né? Financial results, que eu falei um pouquinho antes, então são os resultados financeiros de algo. Operating results, a operação, os resultados operacionais de algo. Daí, quando eu tenho results, first quarter results, half year results, year-end results. Então, o que é isso? First quarter, né? Lembra que eu expliquei em algumas aulas anteriores o que era uma quarter? Não sei se vocês lembram. Então, quarter, como é que eu chamo uma moeda de 25 centavos nos Estados Unidos? Eu chamo de a quarter. Do you have a quarter? Right? Então, é 25 centavos. E por que a quarter? É 1/4 de $1.
Então, quando eu falo the results, né? The quarter results, eu estou falando de 1/4 dos resultados do ano. Então, são os 3 meses, certo? Então, são 12 meses, eu divido por 4, em 4 partes, né? Fica quarter. Então, a quarter é uma parte de 4, certo? Então, 25 centavos, né? Que é a quarter nos Estados Unidos. É 1/4 de $1, ok? Tudo bem até aí? Então, first quarter, né? Primeiro trimestre seria first quarter, seria aqui para nós seria como fosse o primeiro trimestre, né? Eu tenho second, eu tenho third, eu tenho fourth quarter, ok? Então, half year, o que é half year? Half year é a metade do ano, half. Half of alguma coisa, pode ser half an apple, half an orange, half, né? Half. Eu posso dizer 2.5, 2,5, 1.5, 1,5. Então, half year, metade do ano, como se fosse 6 meses. E daí o outro que nós vamos ver aqui em seguida é year end. Year end é no final do ano. Year end. End é final, year end. Então, year end. Então, eu tenho first quarter, eu posso ter first quarter, eu posso ter second quarter, eu posso ter third quarter, eu posso ter fourth quarter, ok? Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto semestre. Quando eu estou falando de resultados, eu posso estar falando de qualquer coisa com relação a isso. Daí eu tenho, né, half year. Então, eu posso dizer metade do ano, ou 6 meses, por exemplo. Ou half de alguma coisa. Half quer dizer a metade, ok? E eu digo year end para falar final do ano. Year end. Se eu tenho year end results, né? Final dos resultados do final do ano. Correto? Daí eu tenho, né? Latest preliminary interim results. Então, o que é latest? Só um pouquinho que eu não estou compartilhando. Sorry, pessoal. Então, o que eu tenho aqui? Latest, né? Deixa eu voltar aqui, botar mais para trás, mais para cima para vocês verem. Aqui. Latest, né? Os últimos, o último resultado que eu tenho. Então, eu posso dizer, the latest results for this program is great, or for this for the improvement is great. Então, the latest é o último que eu tenho. The latest upgrade results are great, né? Então, a última coisa que eu tive, latest, o mais recente, né? Seria como se fosse o mais recente. Preliminary é que nem aqui, que seja algo que não está terminado ainda, mas que eu já tenho quase pronto. Então, preliminary results are those, ok? Então, tem interim no meio termo, né? Que está no meio, interim. Certo? E daí eu tenho announce and report results, né? Announce and report results. Então, announce results. Então, muitas vezes, quando a gente tem os resultados financeiros de uma empresa, né? The report results, the first quarter results of uma empresa, né? Resultados, the first quarter financial results, né? Results. Então, o primeiro trimestre, resultados financeiros do primeiro trimestre de uma empresa. Então, the Apple is going to announce their year results, né? Results. Então, a Apple vai anunciar os resultados anuais, né? Então, report results, vai reportar os resultados. Então, announce, anunciar, reportar, que significa a mesma coisa. Certo? Tá. Daí, quando eu tenho, né, eu posso falar. E aqui vocês viram que a gente está fazendo e aprendendo várias palavras diferentes hoje? Vocês perceberam? Então, eu tenho disappointing, poor and mixed results. O que é disappointing? Let's say I was expecting to be a great year. I was expecting to make, I was expecting to increase my sales by 20%. Eu estava esperando que esse ano fosse maravilhoso, de eu poder subir as minhas vendas em 20%. But I got disappointed results, né? Mas eu tenho resultados que me desapontaram. Não foram resultados bons. Eu posso dizer, I got poor results. Resultados pobres, que não foram bons.
ou mixed results, uma mistura, né? Não foram tudo lá aquilo que eu esperava, certo? Eu posso dizer good and strong results, né? Eu posso falar de uma outra forma, if I was expecting to have 20% of sales increased. Então, se eu estava esperando para subir as minhas vendas em 20%, I got 30%. Então, I had strong results, I have good results. Então, se eu estava esperando 20% e eu consegui 30%, eu tive ótimos resultados. Eu tive resultados muito consistentes, muito fortes, melhores do que o esperado, certo? Daquilo que eu tinha falado, annual and quarterly, né? Results, que é anuais e de trimestrais. E aqui eu botei esse para vocês terem uma ideia, como nós falamos de key lá em cima, né? Nós falamos, se vocês estão lembrados, só um pouquinho. Nós falamos de key. Lembram lá que nós falamos de key? Então, key, que era a chave da casa, a chave da porta. Aqui eu coloquei nessa frase, para vocês verem, two key companies. Então, o que é isso? Duas empresas principais, certo? Duas empresas principais. São two key companies reported disappointing results. Então, duas empresas reportaram, né? O que quer dizer two key companies? Key companies quer dizer duas empresas importantes, duas companhias importantes. Então, key companies, de duas empresas, companhias, duas corporações muito importantes, ok? Então, aqui, de key, aqui, né? A palavra aqui, nesse sentido, quer dizer de importante, algo principal. Então, duas empresas, two key companies, reported disappointing results. Então, reportaram, né? Que a gente viu report results. Lembram que a gente falou report results, right? Então, the two key companies reported, reportaram, anunciaram, né? Ou poderia ser aqui também announced it, né? Anunciaram. Disappointed results. Resultados decepcionantes, resultados que não foram bons. Disappointing results. Ok? Então, vocês viram que é bem interessante, né? E como, dependendo de como eu utilizo essas palavras, pode ter um significado, como pode ter outro significado. Então, é algo para a gente começar a perceber e começar a colocar isso em prática. E olha quantas palavras nós vimos aqui hoje, do mundo corporativo, do mundo financeiro, inclusive, né? Referente ao inglês. E como a gente utiliza isso no nosso dia a dia, certo? Então, vamos começar a treinar. Quem quiser fazer aí um homework e treinar e colocar no comentário dessa aula, vamos fazer 1, 2, 3 frases com as palavras novas que a gente aprendeu aqui hoje, certo? E utilizá-las, tipo, no mundo corporativo, no meu dia a dia, quais as diferenças. Uma bem bacana de a gente trabalhar é interest, né? Interest pode ser juros ou pode ser interest de interesse. Então, qual eu vou utilizar, né? Então, para a gente fazer isso, então, interest, né? The interest rate is going up, né? Está subindo. Or I have interest in this position, né? Eu tenho interesse nessa posição. I have interest in this position. Então, eu tenho a palavra interest, as duas eu posso usar no mundo corporativo e tem 2 significados diferentes. Então, depende do contexto que eu estou usando. Certo? Então, vamos fazer um exercício, quem quiser estar disposto e realmente quer elevar o seu nível aí de inglês, vão lá, pratiquem, coloquem nos comentários, botem 2 ou 3 frases com as palavras que nós utilizamos hoje, certo? Então, para a gente treinar, ok, pessoal? Então, só passando aqui para lembrá-los também, para terminar nossa aula de hoje, que semana que vem a gente começa com as nossas aulas de pronúncia, às terças-feiras, às 20h30, a princípio, se mudar eu aviso vocês. Então, vai ser pelo Zoom, vão ser aulas fechadas. Então, é bem interessante para quem quer realmente deslanchar, né, e treinar a pronúncia num grupo seguro, no grupo fechado, e gratuitamente, a sua chance. Então, a gente vai ter aula de pronúncia na terça, às 20h30. A gente vai ter Lunchtime with English,
ao 12h37, que foi um projeto que eu comecei em janeiro, então a gente vai ter não diariamente, como foi em janeiro, mas a gente vai começar a ter ele semanalmente, once a week, uma vez por semana, e vai ser nas quartas-feiras, 12h37, certo? Então a gente vai trazer assuntos, dúvidas, as perguntas de vocês que vocês fazem, eu vou estar respondendo. Quem quiser mentoria ao vivo nessa aula, pode me chamar, me mandar uma mensagem, um direct ou um e-mail, e eu converso e a gente pratica e a gente vai ao vivo, certo? E nas quintas-feiras a gente vai continuar tendo o nosso inglês corporativo com a Dilceia, às 20h30, onde eu vou trazer assuntos relacionados ao mundo corporativo, ao inglês corporativo, direcionado para você, secretariado executivo, para você, gerente comercial, para você, gerente financeiro, para você, responsável pela área contábil, área de exportação, importação, para a área administrativa, né? Então, para todos vocês que estão, de certa forma, no mundo corporativo e precisam do inglês para alavancar a sua carreira e não perder oportunidades de emprego, não deixar passar nenhuma oportunidade de emprego. Como eu disse, além do inglês, eu tenho todo o background, né, do inglês corporativo. Foram mais de 16 anos trabalhando a nível internacional, com inglês e fazendo negócios internacionais, gente. Então, vou poder auxiliá-los, vocês, em toda essa caminhada, e mais que nada, a gente sabe que para a gente crescer profissionalmente, quando nós estamos no mundo corporativo, quando nós estamos nesse mundo de negócios, né, a gente precisa ter o inglês. E, se não fluente, a gente precisa ter o domínio do inglês para a gente se comunicar de forma assertiva. E quando eu digo assertiva, eu digo com a comunicação certa realmente, porque quando tu estás no mundo profissional, quando está relacionando com business English, né? A gente precisa saber exatamente essa linguagem. É uma linguagem diferente do nosso inglês do dia a dia. Se eu estou falando com o departamento financeiro, eu preciso saber falar com o departamento financeiro. Se eu estou falando com o departamento contábil, eu preciso saber departamento contábil, eu preciso saber essas informações, né? Se é administração, eu preciso. Se é a parte de engenharia, eu preciso, né? Se é a parte manufacturing, né? A parte de IT, engineering, eu também vou precisar. Então, a gente vai estar abordando tudo isso. E quem tiver tópicos e queiram que eu aborde, que eu traga e tire as dúvidas, me avise, me manda também um direct que a gente conversa e a gente traz, porque eu quero auxiliar vocês a darem um passo de cada vez, a chegarem lá e conseguirem, sim, alcançar o domínio, falar o inglês assertivo no ambiente profissional. Certo, pessoal? Então, aqui está o Telegram, para quem não teve a oportunidade de entrar aí. E quem tiver dúvidas também pode, né? Deixa eu só botar aqui. Me mandar um WhatsApp com relação para entrar no nosso grupo de conversação também pelo WhatsApp. Me manda aí se tiver qualquer dúvida. E a gente se vê aqui, né? Deixa eu só botar aqui outra vez. E a gente se vê na próxima quinta-feira no Inglês Corporativo com a Dilceia, no mesmo horário, às 20h30. E para quem estiver disposto, entra lá no grupo do Telegram, que o nosso encontro privado de conversação e de pronúncia, para vocês treinarem, vai ser nessa terça-feira, retornando às aulas de pronúncia e conversação, terça-feira, às 20h30, pelo Zoom. Ok? See you all. Have a nice weekend. And I see you all Tuesday night. Bye!